Oi, meu nome é Maísa, esse é o Porque Leio e trouxe a segunda parte dos livros que eu finalizei em agosto. Bora conferir? Bom, na semana passada trouxe um vídeo com os 6 primeiros livros finalizados em agosto. Hoje eu venho com a segunda parte. Mais 6 livros, talvez tivesse um sétimo, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não terminei o livro, decidi deixá-lo para o próximo vídeo do mês. Bom, foram leituras incríveis, livros muito antigos, livros com adaptação vindo aí, alguns lançamentos. Bora conversar um pouquinho sobre essas histórias. Leitura coletiva do Fantasticai, eu finalmente li Eragon, do Christopher Paolini. É o primeiro livro de uma série de 5. Agora nós temos o 5º livro, que é Murtagh, e nós pretendemos ler toda a série lá no Fantasticai. Bom, essa é uma história bastante antiga, acho que todo fã de fantasia em algum momento já ou leu ou pensou em ler. Eu confesso que eu tinha uma certa trava, assim, porque ele foi uma história escrita para um menino de 15 anos. Mas mais do que isso, eu li um outro livro do autor mais recente, que é Dormir em um Mar de Estrelas, e eu achei uma história tão arrastada. Eu sei que muita gente ama aquele livro, mas para vocês terem uma ideia, ele nem está aqui na estante mais. E aí eu imaginei que a escrita fosse alguma coisa bem semelhante, mas me surpreendi, principalmente porque ao final dessa história a gente claramente percebe quais foram as inspirações. Muita gente fala que elas parecem muito com O Senhor dos Anéis, mas sinceramente eu vejo muito de O Olho do Mundo, porque no final das contas nós temos um rapaz de 15 anos, que é o Eragon, e também cometi o mesmo erro de muitas pessoas, achei que Eragon fosse o nome do dragão, mas na verdade é desse protagonista. Bom, o Eragon vive numa fazenda com o tio dele, um primo, até que um dia, atravessando uma floresta, ele encontra uma pedra, ele acha essa pedra muito diferente, leva para casa, tenta vender, ninguém quer, e a partir daí as coisas vão ficar assim bem intensas, porque ele vai descobrir que esse ovo essa pedra é um ovo de dragão. A Saphira, que é esse dragão, ela vai nascer, ela vai fazer uma ligação com Eragon, e a partir daí ele vai entrar numa caçada e ser caçado ao mesmo tempo, vai encontrar um grande mestre, vai encontrar um amigo, uma bruxa com um garoto muito peculiar, um garoto gato, vai encontrar também uma elfa, enfim, ele vai entrar numa grande aventura. E por isso que pra mim parece muito O Olho do Mundo, porque é isso, um rapaz do interior de uma fazenda, de repente vê sua vida transformada e tem que sair numa grande aventura pelo mundo. E eu, apesar disso, foi muito gostoso de acompanhar, porque mesmo tendo essas inspirações, e como eu sempre digo, gente, é muito difícil criar histórias hoje em dia em função da quantidade enorme de grandes histórias que vieram antes, uma coisa que seja completamente original, não tem problema nenhum. Aqui o autor conseguiu dar a voz dele, porque é um menino que vai errar bastante, mas que vai crescendo muito e vai desbravando o mundo numa linguagem que é muito gostosa de acompanhar. As aventuras do Eragon são ótimas. E olha que ele viaja, ele tem um grande mapa aqui. E lá no Fantasticai, entre as conversas, apareceu o mapa com essas andanças que ele faz ao longo desses 4 livros. E eu achei uma aventura ótima, mesmo que não tenha sido completamente original, mas ela foi gostosa de acompanhar. E por conta disso, em setembro, a gente vai dar continuidade à série. Então, o próximo livro é Eldest. Então, ele já tá aí na meta, começamos. Bom, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Fica aí a recomendação, se você ainda não quis se arriscar, se gosta de fantasias, vai conhecer Eragon, que eu tenho certeza que você vai curtir, porque realmente é uma aventura, assim, bem gostosinha, e fiquei animada em ler a série. Depois uma fantasia um pouco mais adulta, mas aqui bem uma romantasia, Serpente e o Lobo, da Rebecca Robson. É o primeiro livro, se não me engano, de uma duologia, trilogia talvez. Essa daqui foi uma leitura coletiva do Catarse do Fantasticai. Então agora nós abrimos um Catarse. Se você tem vontade de fazer leituras coletivas, de ganhar muitos brindes, nós temos sorteios de livros, temos mimos, enfim, tem uma série de recompensas. O link fica aqui na caixa de descrição, dá uma olhada lá, tá bem bacana, ainda estamos com um grupo bem pequenininho, então as conversas estão sendo ótimas e é o próprio grupo que escolhe a leitura do mês seguinte. Nesse mês foram escolhidos 2 livros muito diferentes, então o primeiro, essa romantasia, publicado pela editora Arqueiro. Bom, aqui nós vamos encontrar a Vaasa, que é dada em casamento pelo seu irmão, um rei bastante tirano,
que tem um ódio infinito por essa irmã e por conta disso ele vai deixá-la casar com um grande inimigo, o provável rei, apesar de não ser esse o título que ele usa, de um outro reino. Esse outro reino, as histórias que chegam até a Vaasa são de que seja um reino pior ainda do que o do irmão dela, né? Então seriam pessoas cruéis, e ela tem muito medo de ser morta. Na verdade, ela tem certeza que o irmão fez isso com a intenção de que ela seja morta por esse marido, por esse casamento de conveniência. Então, já na primeira noite, ela vai fugir desse marido, que é o Raid. Ela não dá nem chance, né? Porque ela tem certeza que ela vai ser morta. Ela vai fugir e vai em busca de um mistério que ronda a vida dela. Ela acredita que ela está cercada por uma maldição, de uma magia sombria que tá no corpo dela e que inclusive talvez tenha sido a responsável por matar a mãe dela, que a mãe morreu numa circunstância muito esquisita. Ela vê essa magia fluindo e ela entende que isso é uma maldição. O irmão sempre fez questão de frisar que isso era uma maldição, ela era uma pessoa perdida. E ela vai atrás de respostas sobre que tipo de magia é essa e como é que ela pode se livrar dessa magia. Bom, mas é claro, ela vai acabar sendo encontrada pelo Raid, pelo seu marido, e aí ela vai tentar uma aliança com ele. Se a Vaasa ajudar a se tornar o grão-mestre desse reino, que é como esse título supremo, ele vai liberá-la depois de um tempo desse casamento, que é uma aliança política. Ela não se vê com muitas opções, acaba embarcando nessa, e aí a gente vai conhecer a política desse lugar. Então são grandes grupos de terras governados pelos seus mestres, e de 10 em 10 anos eles se reúnem para fazer a eleição do próximo grão-mestre. E estamos nesse momento. A Vaasa entende muito de política, porque ela foi treinada pelo pai, talvez se tornasse inclusive a diplomata. A ideia do pai é que ela fosse a diplomata, e a gente vai entendendo o medo irracional que ela tem do irmão. Então a gente vai conhecendo todos esses trâmites. Bom, eu gostei da história, eu acho que ela é um pouco confusa. Acho que uma edição ali teria melhorado muito essa história, porque ela ficou muito confusa. Essa parte política toda, ela demorou muito a ser explicada. E qualquer coisa que precisa ser explicada, ela tem que ser colocada de uma forma que não pareça o autor te contando uma coisa para que você entenda a história, senão a história perde. E em grande parte do livro eu me senti assim, como se a autora estivesse tentando me explicar, mas estava muito confuso. E no final das contas era relativamente simples. Ao mesmo tempo, ela vai falar de algumas táticas e... Bom, e aqui a gente tem um mapa que dá para entender um pouquinho das estratégias de guerra que a própria Vaasa vai ali aliar com os outros mestres, com alguns dos confidentes do Raid, mas ficou muito confuso. Eu acho realmente que ela precisava melhorar, ampliar esse mapa para que a gente pudesse entender, sabe? Ou talvez não entrar em tantos detalhes. Eu acho que os detalhes fazem a gente perder ali um pouco do interesse, porque ficou muito confuso. E nós temos essa magia, né? A magia é muito interessante, porque são vários clãs de bruxos, e esses clãs de bruxos feiticeiros, né? Eles estão separados ali pelo tipo de magia, e essa parte é bastante chamativa, assim, para o leitor de fantasia. O relacionamento dos dois, bom, o Raid é aquele que tá disposto a se entregar logo de cara, né? Então é aquele que se apaixona por primeiro. Mas a Vaasa, ela é complexa, sabe? Ela é muito difícil. Eu entendo que ela não teve grandes motivos para se permitir confiar em ninguém. Grande parte das pessoas no grupo se divertiu, muita gente deu 4 estrelas, eu dei 3,5 estrelas, porque a construção dela enquanto estrategista caiu assim de uma forma muito burra, eu achei. Gosto muito do Raid, gosto muito da possibilidade dessas guerras entre esses reinos e da magia que começa a ser mostrada pra gente por aqui. Agora, um livro de suspense e mistério. Nós fizemos um encontro do Clube Ponte 4, que é o clube presencial de leitura aqui em Belo Horizonte, no sábado, para conversar sobre Assassinato na Família, da Kara Hunter. E foi muito bom porque foi uma discussão que rendeu bastante. Muita gente curtiu, muita gente não gostou, muita gente ficou perdido, porque a autora se propôs a construir uma história como se fosse um roteiro de um documentário de true crime. Então nós temos um assassinato do Luke Ryder há 20 anos atrás. Esse assassinato ele ficou inconclusivo, e 20 anos depois um programa que já está estabelecido resolve desenterrar então esse caso
A história, então, é apresentada pra gente no formato de episódios. E em cada um desses episódios, um grupo de especialistas está ali tentando buscar provas, tentando seguir por pistas, e essas coisas vão sendo mostradas pra gente. E foi uma discussão incrível, porque a Alice, que é a representante da Rede Ouro aqui em Belo Horizonte, esteve presente, e ela tem uma formação em cinema, e ela foi contar pra gente as diferenças de um roteiro, o que a Cara Hunter se propôs aqui, e como que ela teve que, de certa forma, burlar a questão do roteiro, porque se fosse um roteiro, ele teria que ser muito mais cru. E em alguns momentos a gente tem algumas inserções, como se fosse uma transcrição do documentário em alguns momentos. Nós temos trocas de mensagens, nós temos uma discussão ali, tipo, como se fosse no Twitter, alguma coisa assim. Então, ela mescla algumas dessas coisas todas para construir o livro, porque se fosse só um roteiro, ele ia ficar muito cru. Então, algumas pessoas tiveram dificuldade porque falta um pouco de aprofundamento nos próprios integrantes, especialistas que estão ali discutindo esse crime. Eles seguem algumas pistas, às vezes, que parecem que não vão dar em rumo nenhum. Mas, num primeiro momento, eu fiquei muito perdida, porque são muitos os especialistas e eu não conseguia identificar quem era cada um deles. Então, eu me deixei levar. Fui lendo os episódios. Eu recomendo que você leia em blocos de episódios, para não se perder, óbvio. E eu fui lendo e a partir, sei lá, de 20, 30%, eu fui conseguindo identificar a voz de cada um desses especialistas. Porque temos advogados, temos policiais, temos psicólogas, psiquiatras, todos eles ali discutindo o caso. Então, quando eu fui me levando, deixando levar, eu fui entendendo quem que era cada um deles. Foi bacana porque para mim foi muito visual. Eu tenho muita dificuldade de visualizar algumas das histórias. Então, eu gosto muito quando eu pego livros que eu tenho essa facilidade. Aqui foi o caso. Eu consegui, é como se eu realmente estivesse assistindo um episódio de True Crime. Em relação ao final, eu fui surpreendida, realmente eu não peguei. E foi outra coisa interessante, porque nós tivemos uma participante que falou que sobre histórias de mistério e suspense, temos a facilidade de descobrir um mistério em função do quanto se revela ou não sobre cada um dos componentes ali. Aqui nós temos aquela clássica formação da Agatha Christie, que você tem um monte de personagem ali, como se eles estivessem num lugar único, tipo, e não sobrou nenhum. Então nós temos mais ou menos essa conformação. E aí você vai ficando naquela dúvida, porque alguns desses integrantes começam a parecer suspeitos. Eu achei a pontuação da Patrícia, que foi essa integrante que falou sobre a construção dessas histórias, foi muito bacana. Então é isso, gente. Por isso que eu gosto muito de leitura coletiva. Porque a gente vai construindo essa ideia sobre o próprio livro. E como é Cara Hunter, ao final ela colocou 2 pedaços de reportagens que dão aquela cereja no bolo, para te deixar imaginando o que pode ter acontecido. E mais do que isso, a Lorena, que faz comigo a curadoria do clube, ela menciona uma reportagem no início que pode dar pistas sobre o que aconteceu ao final, depois do final, né? Com essa notícia que a gente tem, tinha resolvido todo o mistério, mas aí solta uma notícia ali e ela vai ter, pode ser um reflexo da primeira notícia que a gente viu lá no início. Então, os livros da Cara Hunter são assim, eles podem não ser perfeitos, mas ela faz esse cruzamento de notícias que é bacana, porque a gente vai pegando algumas pistazinhas. Uma última reportagem eu não tinha entendido e foi discutido lá, então estava muito óbvio, realmente essa daí eu deixei passar. Recomendo se você gosta de suspense e mistério, lembrando que ele é um roteiro dramatizado em alguns momentos, em que você pode ter dificuldade, mas se jogue, né? E esse aqui eu acho que vale muito a pena a edição física, por conta desse formato, sabe? Ele vai ser mais fácil de ser entendido, né? Então aqui a gente tem algumas dessas trocas de mensagens, aqui o próprio roteiro em si, então facilita muito quando a gente tem o livro, né? Aqui a gente vê esses pedaços de notícias. No início do livro, a autora ela traz essa primeira reportagem e aí ela vai falar um pouquinho sobre quem são os integrantes da mesa, né? Quase que eu deixo passar.
Aqui nós temos também o autógrafo da Cara Hunter. Eu tive a felicidade de encontrá-la na Bienal no Rio de Janeiro. Nossa, eu tô vendo aqui os 6 livros que eu tô apresentando para vocês, foram todos eles de leituras coletivas. Ah, eu adoro. E uma surpresa, assim, que me pegou, porque eu gosto de fantasia, não tenho problema nenhum de encontrar romance em fantasia, não tenho problema. Eu gosto de romantasia, quando a gente tem um pouquinho mais de romance ali. E às vezes, quando o romance excede, eu fico um pouco com preguiça. Então, ultimamente, tem sido difícil encontrar romantasias que façam equilíbrio de fantasia e romance. Bom, mas veio com todo o hype e eu tava com boas expectativas. Então, eu tô falando de Quicksilver, da Kali Hort, publicado pela Roku. Estava com boas expectativas porque muita gente está elogiando essa história. E aí começamos a leitura coletiva, bom, a coisa foi andando, e já nos primeiros, nos primeiros 5 capítulos, eu já fiquei, assim, rendida. Acho que a escrita da autora é ótima, os personagens são fantásticos, a descrição, e a coisa vai aprofundando. Então nós temos aqui a Saeris, que é uma humana que vive ali num lugar bastante empobrecido, é um reino que é como se ele fosse dividido em áreas concêntricas. Quanto mais distante do centro você está, mais na periferia desse lugar. A Saeris vive nessa periferia. Ela vive de pequenos roubos, é um lugar muito quente, em que falta água, então a própria água ela é dosada, então eles têm uma quantidade mínima de água ali para sobrevivência. Ela cresce cuidando do irmão dela, o irmão dela, nossa, que vontade de dar uns saculejos nele. Não sei, eu acho que ele não percebe a dificuldade que essa Saeris tem para cuidar dele. Até que a Saeris comete uma bobagem, que ela se mete numa discussão, numa briga com um guarda real, e esse guarda tem uma manopla de ouro. E, sem querer, ele vai perder essa manopla, ela rouba essa manopla e foge. Mas quando ela faz isso, ela acaba atraindo toda a guarda ali, porque eles estão tentando proteger o colega. Afinal de contas, como explicar que ele perdeu a manopla para uma moradora da terceira, que é como eles se chamam. Ele vai atrás da Saeris, a Saeris tenta se esconder, mas é óbvio que o irmão dela acaba sendo irresponsável, né? Um filho, o típico caçula, coloca ela numa enrascada, ela tem que se entregar, então ela vai ser presa e vai ser levada até a Rainha Madra, que é conhecida como implacável. E quando ela chega lá, ela tá à beira da morte até que ela vê uma espada. E quando ela toca nessa espada, ela acaba abrindo um portal, um grande lago de mercúrio, e ela percebe que ela sempre teve uma facilidade para manipular metais, tanto é que ela trabalhava na forja lá na terceira. Mas a partir do momento que ela tem uma integração com esse mercúrio, ela vai ver, dentro desse portal vai surgir um ser que ela acredita ser a morte no primeiro momento, e ele vai levá-la, ela tá numa situação péssima ali, ele vai levá-la pro reino de Ivélia, que é um reino de feéricos. E ela vai ficar surpresa, porque para ela, né, no reino dela, os feéricos sempre foram uma lenda. E de repente ela vai entrar nesse reino que é composto de feéricos, que tá numa guerra enorme, e pode ser que esse poder que ela tem, essa facilidade de trabalhar com os metais, seja importantíssimo para ajudar nessa guerra que está sendo travada ali há centenas de anos. E eu acho que dá para contar até aí, mais do que isso vai estragar um pouquinho a experiência de vocês. Mas foi uma história deliciosa. É farofa, mas é farofa de alto nível. Aquela farofa boa que você quer comer, se fartar e quer voltar para ela, e ansiando pela continuação, porque termina de uma forma assim fabulosa. Mas como tudo é explicado e como tudo é conduzido, a gente fica num primeiro momento sem acreditar, porque o Fischer trata ela super mal, assim, o tempo inteiro ele tá, porque ele é um feérico, vive, né, muito mais do que seres humanos. De cara ele vai colocar um apelido nela, que é de uma mariposa, uma borboleta, agora eu não lembro, tem uma vida muito curta. E ele fala, não, sua vida não tem importância, muito em breve você tá indo embora. E tem uma raivazinha, assim, mas a gente vai entendendo que tem muitas outras coisas por trás. O Fischer é um personagem
poderosíssimo, mas ele tem muitas outras questões, muitos problemas. Nossa, ele tem muita coisa com que lidar. E a Saeris vai ali descobrindo um pouquinho desse novo mundo. Tem muita coisa para ser desbravada aqui. E realmente foi uma grande surpresa. Dei 4 estrelas e meio, favoritei. Eu dei 4 estrelas e meio porque ele tava quase no 5, mas eu falei assim, putz, meu 5 hoje em dia ele tá muito alto. Então vou dar 4,5. Aqui a gente vê, né, conteúdo adulto, então ele tem algumas cenas de hot mesmo. Eu, como sempre, pulo essas cenas, não sou muito fã. Mas para quem gosta, eu acho que elas estão até bem construídas, assim. Em algum momento podem, não vou dizer que sejam excessivas, são umas 2, 3 cenas, talvez. Eu pulei, continuei lendo, porque estava muito bom. Recomendo para quem gosta de fantasia, de romantasia. Tem romance sim, mas ele realmente não sobrepõe a fantasia, sabe? A questão política, da guerra, das estratégias, dos mistérios, dos seres sobrenaturais, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, dos feéricos. Então, desse grande mundo novo, desses portais, do mistério da Saeris, por que ela tem essa afinidade com os metais, muita coisa para ser desbravada. Recomendo fortíssimo, foi assim, uma leitura incrível desse mês. E aí, ficção científica. Nós lemos lá no Catarse do Fantasticai, foi a segunda leitura, Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, publicado pela Arqueiro. Estava com altas expectativas, porque a quantidade de gente que fala que esse livro é um dos livros da vida, assim, e eu já li um outro livro do autor, que é Artemis, que eu gostei bastante. Então, bom, embarquei nessa história. E principalmente porque saiu o trailer, o filme vem em março do ano que vem, se não me engano. Bom, e o que acontece? Eu gostei, mas eu tive uma dificuldade tão grande para ler essa história. Eu já conhecia a escrita do autor, eu sei que ele é detalhista na questão da ciência, então ele gosta de descrever e de contar como é que ele chegou naquelas contas. E às vezes isso cansa, porque eu não tô preocupada em saber como é que ele calcula a distância entre ele e um planeta, do Sol, de como é que as coisas. Bom, enfim, nós temos aqui um protagonista que acorda numa nave, ele tá sozinho, ele não sabe quem ele é, o que ele tá fazendo ali, e ele vai tendo recordações, então uma história que tem muito flashback, que vai mostrando quem que ele era. Ele entende que a Terra tá passando por um problema muito grande, que ele é provavelmente o último recurso da Terra para que as pessoas sobrevivam a esse problema. Então ele vai tendo esses flashbacks, vai entendendo o que ele tá fazendo ali. Ele é, mais uma vez, eu brinquei lá no grupo, eu acho que o autor tem alguma coisa com biólogo, assim, porque se você assistiu Perdido em Marte, eu só assisti, eu não consegui ler o livro, né, ele tá esgotado. Os dois protagonistas são biólogos, aqui em Perdido em Marte a gente tinha um botânico. Aqui nós temos um microbiologista. No filme parece que eles mudaram um pouco a formação dele, mas ele é um microbiologista e é impressionante, porque são dois biólogos, ou eu sou muito incompetente, ou os dois são realmente fabulosos, assim, com, com um nível de conhecimento muito, muito grande. Porque não é só sobre microbiologia, ele estava no espaço fazendo medições de órbitas de planetas, assim, sem equipamento adequado, usando basicamente de alguns experimentos ali bem empíricos. Eu achei um pouco excessivo, mas ok. Principalmente porque no início ele é apresentado pra gente como um professor de ensino fundamental. Fundamental 2, eu acho. Além disso, em alguns momentos o autor parava para explicar pra gente por que determinadas situações eram possíveis. E quando o autor tem que explicar pra gente, não tá bom. É a sensação que eu tenho, né? Se ele tem que parar para explicar por que dois planetas talvez estejam no mesmo nível tecnológico, quer dizer que ele acredita que não convenceu a gente com a escrita. Mas são as minhas impressões. Fora isso, eu entendo o apelo dessa história, porque é isso, uma pessoa perdida no espaço, tendo que salvar o planeta Terra, com um grande problema em mãos, tendo que fazer uma série de experimentos científicos, tendo que se virar ali sozinho, e que sim, vai encontrar uma ajuda inesperada, e essa ajuda inesperada é a alma dessa história.
para mim, e eu acredito que para muitas das pessoas que leram lá no Catarse também tiveram o mesmo sentimento. Essa ajuda inesperada é a que dá alma, né, que dá sentimento para essa história. Então, assim, gostei. Dei 4 estrelas, porque é uma criação fabulosa. Eu me cansei das explicações científicas, principalmente porque grande parte delas era muito mais de física do que de biologia, lógico. Acho que do ponto de vista da biologia, ele estava entrando ali no assunto que pra gente é complexo, na ecologia a gente sabe muito bem que quando você mexe com organismos, essa coisa de levar um organismo para combater um outro organismo costuma dar muito errado. Mas eu entendo o desespero de resolver um problema. Então, assim, parece que eu não gostei da história, né? Eu só fiquei cansada com ela, mas eu gostei sim. Eu li uma resenha lá no Scooby de alguém que comenta assim: ah, eu comecei a pular isso e a história ficou boa. Eu entendo isso, mas eu não consigo pular, porque por mais que eu fique perdida nas contas que ele faz ali, são muitas, ou nas explicações de química, de física, ela também dá veracidade para a história, né? Então eu acabei passando por todas elas. Mas dei 4 estrelas, tô empolgadíssima, acho que o filme vai ser fabuloso e tô bastante curiosa. Com certeza eu vou assistir esse filme, porque eu acho que ele vai sim coroar essa história que é tão querida por muitas pessoas. Então, ficção científica com bastante detalhamento ali da parte da ciência e que vai trazer uma alma, né, um coração para essa história que vai tocar todo mundo que leu. E o último livro que eu queria compartilhar, O Despertar das Monções, da Thea Guanzon, é o segundo livro do que agora é uma trilogia que começou com A Guerra dos Furacões. Aqui nós temos uma história que tem essa trope do Raylo, né? Então os dois protagonistas são completamente opostos, têm magias opostas, estão em lados opostos de uma guerra. E a autora, além disso, ela usa da própria condição climática das Filipinas, que é de onde ela é, para integrar essa magia, né? Então é uma magia que tem muitas tempestades, muitos raios, e de como que as pessoas utilizam isso para magia de algumas pessoas, né? Então algumas delas nascem com uma habilidade que eles chamam do éter cosmos para luz e para escuridão. E no primeiro livro a gente tem um casamento por conveniência, e aqui a gente vai ver o desdobramento disso, porque a gente vai descobrir que os dois são extremamente necessários para resolver um grande problema. E é o que a gente tem nessa segunda história, né? Os dois treinando para enfrentar esse novo complicador. É o que dá para falar para não entregar muito spoiler, principalmente se você não leu o primeiro livro. Gostei. Eu gosto muito da dinâmica dos dois. E assim, inimigos para amantes é muito difícil de escrever. Tem muitos livros que dizem que são inimigos para amantes, mas eles são, na verdade, de rivais, sabe? Não é inimigo, de fato. Aqui nós temos 2 inimigos. E por mais que eles se envolvam, querendo ou não, o tempo inteiro eles têm muito claro que os objetivos deles são muito diferentes. Então eles são mesmo inimigos. E como resolver isso? Claro que a gente sabe que isso tá fácil, que isso vai ser resolvido, mas eles estão vivendo situações em que nenhum dos dois consegue achar muita solução, não. Mas tem toda a parte também da própria guerra, da própria magia, um mundo que tem dragões. Então é isso, a autora conseguiu usar de uma série de elementos da própria vivência dela. Acredito que ela seja fã de Star Wars, então a gente tem de novo algumas cenas que vão lembrar muito o embate do Kylo com a Rey, e eu achei, assim, uma delícia quando isso aparece de novo. Tem um ponto específico que é muito do embate dos dois, mas aqui até ela tem muita firmeza do que é dela, né, do que ela tá construindo, mesmo que ela use da trope do Raylo, mesmo que ela use da condição climática das Filipinas. E a gente tem um final, assim, que deixa angustiado, querendo saber o que vai acontecer. Bom, foram essas as 6 leituras que eu queria compartilhar com vocês. Acho que eu falei demais dessa vez, mas são histórias incríveis. E espero que você tenha gostado. Bora conversar? Leu algum desses livros? Estava com a gente lá nos grupos de leitura coletiva? Se encantou por alguma dessas histórias? Não curtiu? O que você leu agora no mês de agosto? Bom, lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos os livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Também me ajuda muito se inscrever,
fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, as informações sempre aqui na caixa de descrição. Agradeço imensamente se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!